Vamos em frente. A Câmara realiza agora, nesse momento, uma sessão e a pauta tem um projeto que deixa de fora da meta fiscal cerca de 1,5 bilhão para a saúde e educação. Deputados também discutem a última etapa de regulamentação da reforma tributária, cujo período de transição começa agora no ano que vem. Há outras propostas que têm impacto sobre as contas no próximo ano e seguintes. Essas propostas estão tramitando sob dificuldades no Congresso. Vamos à reportagem de Carol Rosito. O projeto que completa a regulamentação da reforma tributária retornou à Câmara após alterações no Senado. A reforma já interfere no orçamento de 2026, quando se inicia o período de transição para o novo sistema de tributação. Ainda na Câmara, o plenário também deve discutir um projeto que prevê o corte de 10% em benefícios fiscais até o final de 2026. O projeto está sob relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro e é esperado para ser votado pelos deputados nesta semana. O texto também precisa passar pelo Senado. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho, cita o projeto de redução de benefícios fiscais como um dos mais importantes para garantir a sustentabilidade do orçamento de 2026. De acordo com Efraim, se o texto não avançar, o governo seria obrigado a contingenciar cerca de 20 bilhões no ano que vem. Dentre todos os projetos ainda no Congresso, a redução de benefícios fiscais é vista como prioridade pelo Ministério da Fazenda. A pasta considera a aprovação da proposta essencial para garantir que o governo encerre o ano que vem com superávit primário. A Comissão Mista de Orçamento já aprovou um relatório preliminar do orçamento do ano que vem. O texto relatado pelo deputado Isnaldo Bulhões projeta superávit de 34,5 bilhões em 2026. No parecer, o relator apontou dúvidas sobre projeções para PIB, inflação e outros dados sobre a atividade econômica, que balizam, sobretudo, as estimativas de arrecadação da União. Na proposta de orçamento enviada ao Congresso, o governo estimou um crescimento do PIB de 2,44% em 2026. O texto final do projeto de lei orçamentária deve ser votado na comissão mista na próxima quarta-feira. A expectativa é de que o texto seja apreciado em plenário em sessão conjunta do Congresso na quinta. Felipe, deixa eu simplificar de maneira brutal a questão. Estamos numa bagunça. Olha, é uma grande confusão, porque o orçamento tem aquela frase antiga dos especialistas em contas públicas, de que o orçamento é uma peça de ficção. Pois esse orçamento é um clássico e é cada vez mais verdadeiro. E essa proposta orçamentária que o Congresso vai ter que aprovar a toque de caixa, ela tem um buraco de mais de 60 bilhões pelas nossas contas. É claro que a gente pode errar a estimativa e tal, mas o governo colocou tanta projeção de receita incerta ali dentro, que agora está correndo atrás. Esse é outro clássico. Desses projetos em cima da hora e tal, para conseguir resolver uma parte. Então, esse projeto que foi mencionado na matéria, do 10%, corte de benefícios tributários, é importante. Ele deixa uma série de gastos tributários de fora, mas já é alguma coisa, porque deixa de fora o Simples, a Zona Franca, as filantrópicas e outros. Então, sobram ali 120 bilhões. Cortam-se 10% disso, então 12 bi, que já é alguma ajuda para o ano que vem, quando você tem um buraco aí para resolver. E mais do que isso, a despesa que a gente chama de discricionária, que é a não obrigatória, onde tem investimento, custeio da máquina e tal, ela está num nível tão baixo que vai ser muito difícil, se o governo tiver que fazer todo esse esforço no início do ano que vem, simplesmente limando essas despesas não obrigatórias, né? Se é uma peça de ficção, a gente acredita no quê, Thaís? William, a gente acredita no que o governo já assumiu como seu objetivo. O objetivo do Fernando Haddad é cumprir a meta de déficit primário no matter how, não importa como. Então, a gente assiste, por exemplo, a uma manipulação das premissas. A gente ouviu na reportagem, previsão de crescimento do ano que vem, quase 2,5%.
O Banco Central acha que vai ser 1,5%, talvez seja um pouco mais até, se os juros conseguirem cair muito. Isso é uma prática comum, governos fizeram isso. Todos os governos fazem isso, é natural. Só que não numa situação de déficit agudo como tem o Brasil. Não numa situação de crescimento da dívida pública sem freio, sem estabilidade da dívida pública. Então, não é só a coisa de inflar receita e tal. São repetir os mecanismos com o único objetivo de cumprir a meta, que a gente sabe que não é cumprir, porque tem bilhões de reais fora desse cálculo. Então, é uma meta que não é uma meta de verdade. E, ao mesmo tempo, deixa de fora ou, vamos dizer assim, desqualifica ou não dá importância para o fundamento, que é um país que vive em déficit com alta da dívida pública e com juros altos ainda alimentando o negócio. O Congresso está afim do quê? O Congresso está afim, eu sinto, de aprovar, porque o ano que vem é um ano atípico, né? É um ano de eleição. Então, se o Congresso tem cada legislatura que aprovar 3, né? O primeiro ano para o segundo para o terceiro para o quarto. O terceiro ano é o principal. Crises políticas influenciam a aprovação do orçamento do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro ano, porque aí para o Congresso, tanto faz quanto tanto fez, claro que tem ali as emendas, 55 bilhões, 50 bilhões de reais de emendas, que são importantes em qualquer ano. Mas no ano eleitoral, em que se encerra o ciclo político, que é o próximo ano, 2026, assim como foi 2022, é crucial aprovar. Por isso que eles já aprovaram o relatório, por isso que eles estão correndo com isso, justamente porque precisa desse... Não dá para entrar nos avos, né? Quando não tem aprovação e fica ali pingando janeiro, fevereiro, março, precisa aprovar, que eles precisam das emendas. Não é só o Lula que vai para a reeleição, mas deputados e senadores também. Só um adendo aqui, William, que esse ano tem o calendário, né? Aprovado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que 65%... Calendário de execução. Exato, de execução. Então, agora tem um duplo interesse. Daniel. William, o Felipe Salto estava comentando aqui, a gente falou isso na nossa reportagem, sobre o corte linear de gasto tributário. O governo acha que economiza uns 20 bilhões com isso. O Felipe mencionou uma cifra um pouco menor de 12 bilhões, mas eu queria destacar uma tremenda contradição dessas que a gente vive o tempo todo aqui no Brasil. Até sexta-feira, Lula precisa sancionar ou vetar, e a nossa apuração é de que ele vai sancionar com um ou outro vetozinho ali em alguma parte, mas vai sancionar um novo regime de incentivos para a indústria química, esse regime vai se chamar PRESIC, que prevê 15 bilhões de reais de incentivos fiscais entre 2027 e 2031, na mesma semana em que o Congresso está votando um corte linear dos outros incentivos tributários. A gente reconhece o que a indústria química está passando aqui, tem 40% de ociosidade, recorde negativo na balança comercial, com uma enxurrada de importações, China e Índia vendendo produtos químicos a rodo porque compram petróleo e gás barato da Rússia, que precisa despejar nesses mercados ali os seus combustíveis fósseis. Tudo bem, agora... depender de um projeto que corta o gasto tributário de um lado e na mesma semana aprovar, sancionar outro que distribui 15 bilhões, é uma daquelas contradições que a gente só vê no Brasil. Felipe, a gente tem a sensação, gostaria muito de ouvi-lo a respeito dessa sensação que a gente tem, que cada vez menos os analistas se preocupam em determinar se de fato o governo conseguiu cumprir aquilo que ele disse que ia cumprir nas metas do arcabouço fiscal, que parece ter perdido completamente a credibilidade. E começam a olhar para um arco muito mais abrangente, que termina na conta primitiva de todo mundo. Se você tem um arcabouço que diz quais são suas metas, a função disso é, no final de tudo isso, a dívida ser menor do que é hoje. E aí o Estadão tinha uma manchete hoje cedo, dura, dizendo que quando se lançou o arcabouço fiscal, se dizia que hoje nós teríamos uma relação dívida bruta PIB na ordem de 76%. Nós vamos terminar, segundo os dados oficiais, em torno de 84%. Então, para que serviu isso tudo? Essa é uma boa pergunta, porque é o distanciamento entre a regra e a realidade. Eu digo que o Brasil é bom, é pródigo de escrever uma boa legislação, cheia de incisos, dispositivos, mas na hora de cumprir, a hora do vamos ver, aí você muda,
aí tira 30 bilhões da defesa, aí já tem proposta para tirar gasto da segurança, etc, etc. Então, essa contabilidade criativa é que paira sobre as nossas cabeças a todo momento. E o Congresso sempre tem essas ideias mirabolantes para dizer o seguinte, olha, cumpre-se a regra, mas também coloque aí o meu gasto por fora para conseguir resolver esse problema. Exato. Então, quando a gente olha os números, William, para o ano que vem, a nossa projeção é um déficit de mais de 90 bilhões. Vocês viram que a meta é um superávit de 34. Então, é uma distância gigantesca. Ah, mas tem a banda inferior. Mas pode tirar 58 bi de precatório. Então, você vai fazendo esses ajustes, e daí uma coisa é, cumpre-se uma meta até legalmente falando, mas a dívida está cada vez mais distante, a sustentabilidade da dívida, que, aliás, o próprio governo colocou na lei complementar do arcabouço, a 200, né, esse preceito da sustentabilidade. Até o 10º ano do arcabouço, a dívida tem que se estabilizar. Não, desculpa, Thaís. Não, diga. Não, o que eles conseguiram é o contrário. Pelo menos até agora, né, William? Eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte, né? Nós temos que fazer jus aqui ao esforço do governo de tentar aprovar a lei dos supersalários e alguma reforma na Previdência dos militares. E o Congresso Nacional rechaçou isso. Esses teriam sido dois movimentos. Esse é aquela parte dessa história fiscal do Brasil desde o arcabouço, em que o governo tomou a decisão correta, encaminhou e foi tomado pela rejeição do Congresso Nacional. Teria resolvido? Não teria resolvido, mas eu gosto de ressaltar esse ponto aqui. O segundo ponto é que, na questão dos benefícios tributários, e está todo mundo em cima do Aguinaldo Ribeiro querendo saber, porque é super importante, porque a expectativa é de que ele vá desidratar os setores todos que vão ser atingidos de alguma forma, está todo mundo lá em cima do cara. Como foi na reforma tributária. Como foi na reforma tributária, óbvio. E, ao mesmo tempo que tem essa batalha para tirar o meu setor da brincadeira, tem vários projetos e uma discussão firme no Congresso Nacional para aumentar o tamanho de isenção das MEIs e o tamanho de isenção dos Simples, que são duas das maiores contas do benefício tributário e que já tem muito estudo comprovando que o desenho é ineficiente. E aí, na reforma do imposto de renda, pegam isso pela outra porta. Exato. Então, não faz sentido nem na frente nem atrás. As políticas são já ineficientes, elas estão distorcidas, elas já não conversam com a necessidade do Brasil de se desenvolver. Então, aí a conta não vai fechar nunca, com ou sem meta. Tem um lado político aí de muita relevância, Caio, exatamente a área a qual você se dedica primordialmente, que é como é que o Congresso está reagindo ao que o governo diz que ele é um dos grandes causadores das questões fiscais irresponsáveis? Bom, ele reage... O Congresso ele é muito permeável a esses interesses privados, principalmente próximo a anos eleitorais, né? Então, esse debate das revisões tributárias, o lobby do setor produtivo e das empresas é muito forte. O interesse dos parlamentares em atender também é muito forte, porque a eleição está logo ali, eles contam também com algum apoio para financiar suas eleições. Mas a reação no discurso, né, on the records, por parte dos parlamentares, é de que o governo não dá o exemplo. O governo usa de um orçamento paralelo, usa de gastos extrafiscais, antecipação de receita de petróleo, por aí vai, tudo que a gente sempre fala aqui, e não dá o exemplo no sentido de apontar uma organização das contas. E delega para o Congresso projetos como os dois que a Thaís citou, que o Congresso, sim, não abraça, mas o Congresso entende que o governo não abraça também reforma administrativa, por exemplo. Claro. Então, os dois lados ficam com desculpas e com justificativas factíveis, porque, de fato, o governo Lula não abraça a reforma administrativa e, de fato, o Congresso não abraça o projeto dos supersalários. Só pegar esse ponto que você mencionou, super atual. Vai andar ou não vai o negócio administrativo? O Hugo Mota dizendo que vai? William, para de não, cobrar eu estou te provocando, o Congresso enfim, também de reforma administrativa. Né? É o que está falando, é o que ele está falando. Mas, hoje você está pegando o Daniel no laço. Deixa eu dar para vocês um exemplo para a gente não falar só de forma abstrata. Na semana passada, houve um excelente seminário na Câmara dos Deputados, com a presença de muita gente do Executivo,
e, obviamente, do próprio Congresso, do TCU, sobre os 2 anos de arcabouço fiscal. E quem falou de uma forma absolutamente louvável ali, teceu excelentes reflexões, foi o antigo relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, que não é um deputado de baixo clero. Ele conduziu excelentes discussões na relatoria do arcabouço fiscal. Aí eu fui ver, só por curiosidade, como andou votando o Cláudio Cajado em algumas votações importantes, por exemplo, que comprometem o arcabouço fiscal. Ele votou a favor da PEC na Câmara dos Deputados, que dá aposentadoria especial para agentes de saúde. Ele votou a favor de um novo penduricalho que extrapola o teto constitucional para os servidores do TCU. Ele votou a favor de excetuar gastos de defesa do arcabouço fiscal. Então, é uma maravilha falar em tese, é uma maravilha fazer discurso. Na hora do vamos ver, o voto dos parlamentares ou as iniciativas do governo não correspondem a esse discurso. Para terminar, que a gente tem um pouquinho menos de 1 minuto, Felipe Salto, como é que vai ficar em 2027? 2027 é a hora da verdade. Eu tenho dito que ganhe quem ganhar a eleição, a realidade vai se impor. Porque o ajuste que vai ser necessário é gigantesco. Nós vamos terminar 2026 com uma dívida de 84,3% do PIB, pelo conceito do Banco Central, 20 pontos do PIB maior do que a média dos países emergentes. E com um déficit nominal de mais de 8% do PIB, que inclui a conta de juros. Então, mesmo com essa redução do juro que já está contratada, que vai ser gradual e tal, não vai refrescar muito. Então, quem assumir em 27, se quiser governar por 4 anos, pelo menos ter alguma chance de crescer, etc., vai ter que promover medidas de ajuste. E todas elas são duras, né? São impopulares. Então, feliz 2027, né? Que 2026 já era. Na hora H, eles vão ter que tomar a decisão certa.